Alguma vez pararam para pensar no que, no fundo, nos separa dos animais? Sabem, para o filósofo Hegel, a resposta não está bem na nossa inteligência ou na nossa criatividade. É algo bem mais profundo e até um pouco assustador. Ele diz que tudo se resume à nossa relação com a morte. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Essa ideia radical de que a consciência do nosso próprio fim é, na verdade, a fonte daquilo que nos torna humanos. Então, a grande questão é esta, não é? A questão que, de uma forma ou de outra, nos persegue a todos. O que é que nos torna verdadeiramente humanos? O que é que nos distingue do resto da natureza? A resposta de Hegel, bem, pode ser surpreendente e vai levar-nos por um caminho um bocadinho sombrio, mas prometo muito revelador. Ok, então o nosso roteiro para hoje é este. Vamos começar com o paradoxo humano e um conceito incrível chamado a noite do mundo. A partir daí, mergulhamos numa filosofia da morte, vemos como ela aparece no espetáculo do sacrifício, depois comparamos duas atitudes perante a morte, a sábia e a ingênua, e terminamos a perceber o que é o poder do negativo. Vamos a isso. Muito bem, vamos direto ao primeiro ponto. A noite do mundo. É aqui que começamos a entender a separação radical que Hegel via entre nós e a natureza. Vejam bem, para ele, a humanidade não é só mais uma peça no puzzle da vida. Não, nós somos uma ruptura. Uma espécie de escuridão consciente no meio de toda a existência. E é a este conceito poderoso que ele dá o nome de a noite do mundo. É uma imagem fortíssima, não é? O que ele está a dizer, no fundo, é que por baixo da nossa aparência, das nossas certezas do dia a dia, existe um vazio, uma noite interior cheia de um potencial que é ao mesmo tempo caótico e criativo. A ideia é que quando olhamos nos olhos de alguém, estamos na verdade a espreitar para dentro deste abismo. Nós não somos seres fixos, definidos. Somos este vazio que pode conter absolutamente tudo e ao mesmo tempo nada. Mas atenção, esta noite interior não é uma coisa passiva, um simples vazio. Não de todo. É uma força ativa, uma força a carrega o chama de negatividade. O que é isto? Bem, é a nossa capacidade única no mundo natural de olhar para a realidade e dizer não. Pensem assim, um animal, ele aceita a floresta tal como ela é. Já o ser humano, ele olha para a floresta e pode derrubá-la para construir uma cidade. Esta capacidade de negar, de destruir e a seguir de reconstruir o mundo à nossa imagem, para Hegel é isto que move a história. E esta força, esta negatividade, tem o seu ponto máximo, a sua expressão mais absoluta no confronto final, a negação última. Porque não estamos a falar de negar uma floresta ou uma rocha, estamos a falar de negar a nossa própria existência. Ou seja, estamos a falar da morte. E esta distinção é absolutamente crucial. Vejam, um animal quando morre, ele faz parte do grande ciclo da natureza, certo? Uma mosca morre, outra aparece. É uma substituição. Mas o ser humano é diferente. Nós, através do pensamento, da linguagem, desenvolvemos um eu, uma consciência de nós próprios que nos separa desse ciclo. Por isso é que a nossa morte não é uma simples substituição. É o desaparecimento completo e absoluto de um universo inteiro de consciência. Um universo único e que nunca mais se vai repetir. E é aqui que está o paradoxo central, e é genial. A nossa mortalidade não é uma fraqueza. É, de certa forma, o nosso superpoder. É precisamente a consciência de que temos um fim que nos dá a liberdade para arriscar, para lutar por aquilo em que acreditamos, para construir uma identidade. Se não houvesse a sombra da morte, o que seríamos? Se calhar apenas animais imortais, presos para sempre num presente eterno, sem história, sem liberdade. A humanidade, no fundo, nasce do conhecimento do seu próprio fim. Ok, mas isto levanta aqui um problema, um verdadeiro quebra-cabeças, não acham? Se a morte significa o fim da consciência, como é que nós, os vivos, podemos sequer tentar compreendê-la? Como é que se pode olhar para algo que, por definição, nos aniquila? Pois bem, a humanidade desde sempre encontrou uma resposta. Uma resposta super engenhosa e muito teatral. O espetáculo do sacrifício. É isto. Este é o bico sem saída lógico que está no centro de tudo. Ninguém pode experienciar o seu próprio fim. É impossível. Então, como é que se resolve isto? Bem, segundo o filósofo Georges Bataille, que estudou muito Hegel, a humanidade não usou lógica, usou o teatro. Precisou de arranjar um truque, uma espécie de encenação. E o sacrifício é precisamente esse teatro primordial. O mecanismo é simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente profundo. Primeiro, o sacrificador escolhe uma vítima, por exemplo, um animal. Depois, identifica-se com essa vítima. E no momento final, a vítima morre no seu lugar. O que acontece? O sacrificador consegue ver a morte, mas permanece vivo. É uma representação, claro que sim,
mas foi talvez a única forma que a humanidade primitiva encontrou para olhar o abismo nos olhos e conseguir ficar de pé para contar a história. Mas claro, encarar este espetáculo da morte não é algo que se faça de uma só maneira. Há diferentes formas de olhar para o vazio. E aqui, Bataille faz uma distinção que eu acho fascinante entre uma abordagem que ele chama de sábia, mais filosófica, e outra, mais cultural, a que ele chama de ingênua. Esta citação de Hegel descreve na perfeição a atitude sábia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer encarar a morte de frente, de forma completamente lúcida, corajosa, sem desviar o olhar, sem procurar falsos consolos. É nesse absoluto dilaceramento, nesta confrontação total com o nada, que para Hegel o espírito humano encontra a sua verdade mais profunda. E em total contraste com isto, temos a outra atitude, a ingênua. Bataille chama-lhe angústia alegre. Reparem bem no nome, angústia alegre. É uma forma de lidar com a morte que não é só escuridão e medo. Pelo contrário, mistura o horror com uma forma muito estranha de celebração, quase de prazer. E esta atitude não é só uma teoria. Está bem viva em muitas culturas por esse mundo fora. Pensem, por exemplo, no wake irlandês, onde se dança e se bebe, se celebra a vida com o falecido ali presente. Ou então nas tradições do México, com o Dia dos Mortos, em que os esqueletos e as imagens da morte fazem parte da festa, da diversão. É o oposto daquela confrontação sóbria e séria de Hegel. Estas tradições não negam o horror da morte, não. Elas dançam com ele, misturam-no com a vida, com a celebração. E agora chegamos ao ponto em que tudo isto se junta, a grande conclusão. A nossa capacidade de encarar a morte, de permanecer no negativo, como disse Hegel, não é só um exercício filosófico meio depressimente, não. É muito mais do que isso. É a verdadeira fonte de toda a criação humana. É esta a ideia-chave. É precisamente porque olhamos para o abismo, para o nada, que sentimos aquele impulso irresistível de criar alguma coisa. O vazio não nos paralisa. Muito pelo contrário, é o solo fértil de onde nasce tudo o que tem significado para nós. E o que é que nasce daí? Pensa em tudo o que define a experiência humana. A arte, a religião, a cultura, a história, até mesmo o nosso próprio eu, a nossa identidade. Segundo esta filosofia, nada disto existiria se não houvesse a morte. Tudo isto são as nossas respostas, magníficas e por vezes desesperadas, ao grande silêncio do universo. São os mundos que nós construímos para trazer alguma luz àquela noite do mundo que todos carregamos lá dentro. E com isto voltamos àquela citação incrível de Hegel. Esta permanência é a força mágica que faz o negativo regressar ao ser. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que, quando permanecemos com o negativo, quando não fugimos da ideia da morte, nós transformámo-la. Aquela força que parecia puramente destrutiva torna-se, como por magia, uma força criadora. O nada acaba por dar à luz o ser. E assim, no final, a filosofia não nos dá uma resposta definitiva. Deixa-nos, isso sim, com uma pergunta final, uma pergunta enorme. Se todo o que valorizamos, a nossa cultura, a nossa história, a nossa própria individualidade, nasce da coragem de encarar o abismo, então a questão que fica a ecoar é, perante este vazio, o que é que a humanidade é chamada a criar a seguir?